Oi, sétimo ano, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, para a nossa aula escola, tá bom? E na nossa aula escola de hoje, nós vamos aprender, um pouco sobre adjunto adverbial, tá? É um conteúdo simples, tá certo? Por quê? Porque nós já estudamos, advérbio, que vai ser a mesma coisa de adjunto adverbial. A diferença de nome está na função, certo? Eu chamo de advérbio quando eu estou olhando a função morfológica, fazendo uma análise morfológica, que é quando eu divido em classes as palavras, tá? Já quando eu estou fazendo análise sintática, que tem relação com a função de cada palavra na oração, eu chamo de adjunto adverbial, ok? Então, só para a gente iniciar aí, peguem o livro de vocês na página 252, ok? Para vocês acompanharem este assunto. E aí vamos lá, Definição do que é um adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial é aquele termo, ou aquela palavra que está relacionada, que está fazendo referência ao verbo. Veja que adverbial vem de verbo, está junto do verbo. Então, essa palavrinha, ela vai estar relacionada ao verbo, se referindo ao verbo, se relacionando com o verbo. E aí, vai trazer, a este verbo uma circunstância, ou de modo, ou de tempo, ou de lugar, de intensidade, de negação, de afirmação, certo? Entre outras, entre outras circunstâncias, que há. Então, olha só, a função, do adjunto adverbial é essa, dar uma circunstância, certo? Ao verbo. E aí, esse adverbial, ele pode, ser apresentada, pode estar por um advérbio, certo? Está sendo desempenhada por um advérbio ou por uma locução adverbial, que é quando duas palavras se juntam, e tem o valor de um advérbio, ok? Então, nós vimos advérbio, lá no início do ano, quando nós estávamos estudando as classes de palavras, e vimos que o advérbio é aquela palavra que acompanha o verbo e que dá uma circunstância de intensidade, de afirmação, de negação, de tempo, de modo, ok? Então, vocês vão conseguir pegar bem fácil esse conteúdo, porque vocês já viram advérbio e é a mesma coisa, certo? Então, olha só. Quando eu tenho um exemplo, minha irmã chegou tarde, certo? Minha irmã chegou tarde. Então, vejamos só, quem é meu verbo aí? Para me identificar o advérbio, eu tenho que procurar primeiramente o verbo da minha oração, Nesta oração, minha irmã chegou tarde, eu tenho o verbo chegou, certo? Chegou, minha irmã chegou tarde. Então, quando eu faço a minha análise, sintática, minha irmã vai ser aí o sujeito, chegou vai ser o verbo, e tarde, é a maneira, o modo que ela chegou. Ela não chegou cedo, ela chegou tarde. Então, eu tenho aí um adjunto adverbial, porque está dizendo, o modo, que a minha irmã chegou. Minha irmã chegou tarde. Então, tá dando uma circunstância aí de tempo, maneira. Não chegou cedo, ela chegou tarde, tá bom? Então, esse tarde faz referência a chegar, e eu chamo de adjunto adverbial, ok? Um outro exemplo aqui. O menino correu rápido. Então, ó, o menino correu rápido. Vamos procurar o nosso verbo. Correu, Correu é um verbo, vai expressar uma ação aí que o menino executou, certo? Então, o menino, meu sujeito, porque eu estou falando dele. Correu é o verbo que expressa a ação que o menino realizou. E rápido é o modo que ele correu, certo? Então, eu chamo de adjunto adverbial, porque está fazendo referência ao verbo, dando uma circunstância de modo, O modo que ele correu foi rápido. Então, ele não correu devagar, foi rápido, certo?
Assim como se tivesse também correu devagar, né? Está se referindo ao verbo. Então, seria também um adjunto adverbial, certo? Então, isso, né, que é adjunto adverbial. Quando a palavrinha faz referência, está aí modificando o meu verbo, certo? Então, os adjuntos adverbiais, eles sempre estarão relacionados ao verbo. Nunca vai estar relacionado ao sujeito, certo? Ou a outra palavra, outro termo. Sempre vai fazer referência, vai estar ligado ao verbo, ok? Então, sabendo disso, né? Vamos aqui olhar na página 253 a posição desse adjunto adverbial. Nós temos aí, né, com relação à posição, duas ordens. Nós temos a ordem direta e a ordem indireta. E o que é isso? Olha só, primeiramente, o advérbio, o adjunto adverbial, ele pode vir em qualquer lugar da frase. Pode vir antes do sujeito, depois do sujeito, certo? Então, por isso, nós temos aí essas duas ordens. A ordem direta, né, que é a mais comum de se usar, é quando nós temos primeiramente o sujeito e o predicado. E nesse predicado nós temos aí o complemento, né? As palavras complementares do sujeito, né? Que vai ser o verbo, né? Aí nós temos também adjuntos adverbiais, certo? Então, vejam só. Sobre a ordem direta. Sabidão, né, que lá do conto popular, Sabidão comeu um banquete no castelo. Então, vejam só. Sabidão, aí é meu sujeito, comeu é meu verbo. Mas ele comeu um banquete. Então, como comeu é um verbo transitivo que tem que ter um complemento, esse banquete aí, um banquete vai ser o complemento, certo? E onde foi que ele comeu esse banquete? No castelo. Então, vejam só que no castelo está fazendo referência a comeu. Onde ele comeu? Então, está dando uma circunstância, né, de lugar. Está fazendo referência ao verbo comeu, dizendo onde foi que Sabidão comeu esse banquete, certo? Então, essa ordem é a ordem direta, que é quando o sujeito vem primeiro e o advérbio vem lá no complemento do meu predicado, certo? Mas nós temos também a ordem direta, que é quando o adjunto adverbial pode vir antes. Ele pode estar no meio da frase, no final ou no início, né? Quando ele está no início, antes do sujeito, nós chamamos de ordem indireta, como eu acabei de falar. Então, vejam só. Sabidão comeu no castelo um banquete. Então, vejam que no castelo, que é a circunstância, né, de lugar do verbo comeu, está aí bem no meio, né? Sabidão comeu no castelo. Veja que está isolado aí por duas vírgulas, certo? Porque o adjunto, ele está isoladinho aí. Mas sempre fazendo referência somente ao verbo. Veja que ele não se conecta com Sabidão no castelo, um banquete no castelo, não. Comeu no castelo, certo? Então, essa é uma das ordens indiretas, quando ele vem no meio, certo? E aí ele pode vir também antes, né? Como nós temos aí o exemplo. No castelo, Sabidão comeu um banquete. Então, veja que no castelo é o adjunto adverbial que está fazendo referência ao verbo comeu e está antes do sujeito, certo? Então, ele pode vir em qualquer lugar da oração, né? Meio, fim ou início. E aí nós temos essas duas ordens. A ordem direta, que quando ele vem após o verbo, né? Após o sujeito e o verbo. E essa ordem indireta, quando ele vem ou no início ou no meio, ok? Então, minha gente, essas são as ordens, né, que vai estar aí aparecendo os adjuntos adverbiais, tá bom? E aí, como atividade, certo, desse conteúdo simples, nós temos 252, estudo da língua, né, e as atividades que vai até a página 257, certo? Então, 252 a 257. Somente as respostas, tá bom? Façam aí esse estudo da língua, essas atividades, tá certo? Um beijo. Qualquer dúvida que está aqui para ajudar vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Mas se surgir alguma dúvida, não hesitem. Falem comigo, me perguntem, tirem suas dúvidas na aula, nas revisões, nas correções, tá bom? Então,
Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.